Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou comentar sobre o caso Elias Maluco, traficante poderoso aí do Comando Vermelho, que apareceu na penitenciária morto. Muitos dizem que ele se suicidou. No entanto, a família fala que ele, nas cartas que mandava os seus entes queridos, não transparecia que estava deprimido ao ponto de dar cabo na sua própria vida. A morte foi de enforcamento, melhor dizendo, foi com uma corda, a entender que foi por enforcamento. Se não ele, alguém o enforcou na prisão. Elias Maluco, ele era um grandão dessas organizações criminosas poderosas. O seu movimento criminoso, ou a sua gangue, era da década de 1970, 73. E o próprio Comando Vermelho perdeu e muito seu espaço nos presídios para o primeiro comando da capital, o PCC, que fora criado em 1993. E principalmente quando o PCC teve contato com a outra facção intitulada do Norte, essa conseguiu fazer alguns extermínios, inclusive chinas, na própria penitenciária ou nos presídios. Enfim, esse submundo do crime é terrível. A polícia tenta desmantelar ou acabar com o poder dessas facções, indo no foco, ou seja, acabando com as finanças, porque não tem só traficantes envolvidos, tem poderosos, tem a milícia, ou seja, policiais corruptos, tem muita gente que facilita a entrada de drogas, armamento no Brasil. Inclusive, eu não sabia, ao me deparar com a notícia, soube que os portos de Santos e de Santa Catarina, de Itajaí, eram ou ainda são, os que mais passam as drogas por essas facções. Então, para você ter uma ideia do poder disto. E claro, corrupção, suborno às autoridades, e assim eles conseguem viver. Em contrapartida, quantas vidas são ceifadas dentro e fora do presídio. A família do Elias está bastante estarrecida com um fato. Ele teria pedido perdão para a própria família. Eu creio que se ele se arrependeu de tudo o que fez e não estava fazendo nada de equivocado lá dentro, pode ter alcançado a misericórdia de Deus e pediu perdão a Deus. Porque muitos desses acabam dando uma de cristãozinhos que pede perdão e tal, é para atenuar a pena. Começam a ler a Bíblia, ir para os cultos, obedecer tudo certinho para reduzir a sua pena. Então Deus olha para isso também. A gente não pode olhar para a aparência. Eu estava vendo recentemente e soube. Teve um pastor aí que roubava banco e ele era conhecido nessa cidade, uma cidade no interior do Brasil aí, que era uma pessoa humilde, pessoa do bem. E ainda quando a polícia foi atrás dele, ele quis pregar, contar seu testemunho para a polícia, para ver o tamanho da loucura que ocorre. Sem falar de notícias que eu já sei há muito tempo, que pessoas ligadas ao mundo do crime, lá dentro do presídio, ou no meio da gangue, da facção, utilizam expressões bíblicas, blasfemando até de Deus, como código para ele se comunicar. Por exemplo, Malaquias 4:3, ali tem um código que quer dizer algum tipo de droga ou algum esquema para vender a droga, coisas dessa natureza. Então está aí meu comentário referente a isto. E o que nós podemos fazer é ensinar o caminho para a criança,
para que ela não venha fugir desse caminho verdadeiro de Cristo. Os pais têm que dar em cima, porque um caminho de drogas é um caminho quase sem retorno. Só Deus para tirar. E desse mundo do crime das drogas só sai ou morto ou preso. Inclusive, muitos familiares preferem que seus entes queridos estejam presos, pelo menos eles não estão aprontando com um risco grande de serem mortos. Mas mesmo assim, participando de alguma facção, fazendo qualquer parte de algum sistema ou organização criminosa, pode sofrer lá dentro da própria cadeia, como foi o caso do em Blumenau, que mataram e ainda tiraram o coração dele, e um dos crimes desse sujeito era tráfico de drogas. Se o mundo dos homens civis, urbanos, civilizados, já temos atrocidades, imagina nesse mundo totalmente averso à realidade, um submundo terrível que tem as suas próprias leis. Recentemente eu trouxe no canal a informação que aquele parente de um prefeito matou um pré-candidato a vereador. Então, se já tem isso no mundo dos que são do bem, de Deus e tal, como o caso Flor de Lis, imagina lá. Então, para evitar de estar lá ou de estar no mundo do crime, fique no Evangelho. Creia que uma hora o Senhor vai te exaltar. Às vezes, à vista, na aparência, muito dinheiro, dinheiro fácil, você mula, você isso, você aquilo. Principalmente os jovens que são seduzidos para esse mundo já desde cedo, exatamente porque a lei os protege. Tem o Estatuto da Criança e Adolescente, então não pode prender antes dos 18 anos. Eles utilizam esses aí como mula para traficar, para levar a droga. O camarada, estou ganhando dinheiro, dinheiro ilícito. Aí vai trabalhar com suor, que vem o benefício do próprio salário, do emprego. Vem o benefício do trabalho honesto. Atentamos para isso, porque o que vale é a nossa honra. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Hoje você está plantando coisas que aparentemente sejam boas, mas mais tarde vão acarretar em problemas sérios para a sua vida, em riscos ou em problemáticas de ordem de prisão até morte. Agora, se você plantar uma coisa boa, por mais que muitos vão dizer, não dá nada, não acontece nada, mas Deus está lá vendo. E uma hora você vai colher aqueles frutos, porque praticou, semeou a justiça, semeou uma semente boa, trabalho, de honestidade, de caráter, de homem de Deus, de mulher de Deus, e pessoas com princípios cristãos, que amam a Deus sobre todas as coisas, e o próximo com a si mesmo. Deus pode perdoar quem porventura está nesse mundo e deixa de lado 100%. Agora, Deus sabe se você está sendo sincero ou não. Eu já contei aqui no canal, certa feita, tivemos um fato lamentável. Um pastor que era dirigente, na realidade ele não era pastor, era um obreiro, um diácono, dirigente, que foi encontrado morto num prostíbulo vendendo drogas. Tinha conversão esse sujeito ou ele utilizou a religião para o benefício próprio? É claro que configurou essa última alternativa. Só que o que ele plantou, a semente de engano, a semente de hipocrisia, demagogia, de mentira, fez ele colher exatamente a morte, porque o salário do pecado é a morte. Fez ele colher a vergonha, o opróbrio dele, que achava que nunca ia ser pego do jeito que ele se valia ou fazia. Abraço e até uma próxima.